Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Crescer Finanças. Aqui neste canal, tornamos o conhecimento financeiro e do empreendedorismo uma forma mais acessível e inspiradora. Já aproveite, já curta, já se inscreva no canal e compartilhe para que possamos atingir o maior número de pessoas. E o nosso tema de hoje é investimentos seguros e tendências para 2026. E vocês estão notando, vocês que já nos acompanham, que nós estamos num formato diferente hoje. Karine, por que isso? Porque hoje nós temos uma pessoa muito importante que está com a gente aqui, que é o Fernando Ferreira, diretamente de São Paulo. Especialista em finanças. O Fernando é gestor de patrimônio da CVM, CGA. Ele tem MBA em finanças, ele tem especialização em finanças e business pela Universidade de Londres. Além disso, desde 1997, ele está atuando no mercado financeiro. Fernando, seja muito bem-vindo e muito obrigada pelo seu tempo com a gente hoje. Olá meninas, obrigado. Eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa. E vamos bater esse papo, vamos aí falar um pouquinho de finanças, falar um pouquinho do ano que vem. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo para tentar instruir aí o pessoal aí que gosta de finanças e que precisa, de fato, de um aconselhamento isento e responsável nesse tema, né? Muito obrigada, Fernando. Inclusive, a gente gostaria de saber, assim, diante dos fatos que aconteceram recentemente, né, no Brasil aí, com relação ao Banco Master, o que você traria para nós, para nossa audiência, para um investimento seguro, como seguir por um caminho de investimento seguro e não cair aí em falsas promessas? Eu acho que o primeiro recado é que sirva de exemplo. Porque não foi a primeira vez, não vai ser a última que a gente vai ver algum tipo de problema com algum banco. O que serve de exemplo e que seja educacional para que todos comecem a entender que existe, em todo investimento, existe a sua contrapartida de risco. Não existe investimentos sem risco. O investimento, em teoria, menos arriscado é título público federal. E mesmo assim a gente tem crises que envolvem a capacidade do governo de pagar a dívida. Quem não se lembra de Collor de Mello? Collor de Mello foi um calote que o governo federal deu. Verdade. Então, a partir do momento que a gente olha o investimento, obrigatoriamente ele vem de mão dada com o risco. E isso é fundamental para a gente entender e é fundamental para a gente conseguir colocar na balança aquilo que vale a pena. Porque não adianta a gente ficar olhando só o retorno, porque por mais maravilhoso que ele seja, ele tem um risco embutido. E no caso do Banco Master, isso estava claro, isso estava nítido, estava transparente. Não foi de uma hora para outra que isso tudo aconteceu. Então, a gente via aí por meses e meses o Banco Master oferecendo taxas de retorno acima dos pares. Algo de estranho tinha, né? Então, é um aprendizado. Aquele que estava coberto pelo FGC foi um aprendizado não tão duro, porque ele simplesmente vai deixar de receber só o período de pagamento, quer dizer, ele não perde, né, teoricamente, nada acima de R$250 mil, mas aqueles que ficaram um pouco mais corajosos com o banco, o aprendizado é mais complicado. Isso, só complementando, e eu acho que vocês vão tocar no assunto, como é que a gente chegou aí, né? Como é que chegou nesse ponto? Então, é uma análise um pouquinho mais profunda que envolve alguns outros players de mercado, né? Fernando, aproveitando, vamos ensinar as pessoas, aqueles que estão dentro dos 250 mil, o que eles podem fazer? Qual que é o procedimento que as pessoas vão ter que adotar para receber esse dinheiro? Primeira coisa que eles têm que fazer é baixar o aplicativo do FGC. Primeira coisa que vai fazer, vai para a internet, baixa o aplicativo e você vai ter que se cadastrar nesse aplicativo. E nesse momento é só isso. Por quê? Porque a corretora vai enviar ao FGC
o levantamento de todo mundo e o quanto tem em CDBs do Banco Master. Então, o FGC vai receber das corretoras esse informativo e, via o aplicativo, vai mostrar para o investidor como que ele vai receber, quando e quanto. Então, todo o processo é feito pelo aplicativo do próprio FGC. Não adianta ligar na corretora, não adianta ligar no banco. Tem que esperar o FGC divulgar o calendário de pagamento, que, em teoria, daqui a uns 15 dias, a gente está falando aqui agora começo de dezembro, daqui a uns 15 dias a gente pode ter novidade em relação a isso. Perfeito, Fernando. Isso indifere se os fundos são futuros para vencimentos aí 2027, 2028? Isso não faz diferença? Aquilo que você tem até o fundo garantidor, até o 250 mil, o fundo garantidor vai te pagar independente do prazo. Independente do prazo. Se vencia depois de uma semana ou daqui a 5 anos, independente vai pagar. Aquele que tem mais do que 250 mil, aí o processo entra numa outra esfera, na esfera da liquidação. Então, você vai entrar na fila de credores e aí vai ser complicado receber. Porque aquilo que passa de 250 mil não é garantido pelo FGC. Aí entra na massa falida. Então, aqueles que têm 251 mil, esse 1 mil vai ter que ir na massa falida e aí o recebimento é muito difícil. E tem muita... A quantidade, vocês têm, sabe, assim, qual é a estimativa do volume de aqueles que estão acima de 250 mil? Não tem, a gente não tem esse levantamento porque envolve sigilo bancário. Né? Então, tá certo. Por mais que as corretoras e bancos saibam esses valores, existe o sigilo bancário que dificilmente eles vão divulgar, né, esse tipo de prejuízo real, né, do que seria a não cobertura do FGC. Então, estima-se aí que pode ser alguma coisa aí de 10 bi, mas é um chute, né? Não é uma coisa muito clara. Mas, assim, o que importa nessa história toda é porque a grande maioria estava coberta pelo FGC e que sirva de lição para você começar a entender. Primeiro, quem é que te orientou a comprar um CDB de Banco Master? Primeiro. Então, começar a entender quem são as pessoas que são gabaritadas e confiáveis para fazer esse tipo de orientação. E aqui cabe um ponto muito importante que vale a pena a gente tocar nesse assunto. O modo de trabalho de alguns profissionais do mercado, que é o modo comissionado, é nocivo. É extremamente nocivo para o investidor. O que significa isso? Significa que, no caso do Banco Master, para vocês terem uma ideia, a comissão de cada venda girava em torno de 2% a 3% para o assessor que conseguia vender o banco. É um conflito de interesse óbvio. Então, ele tem lá o Banco Master, tem o Banco X. Os dois pagando a mesma coisa. Um paga 3 de comissão e outro paga 1 de comissão. Obviamente, o que acontecia? Acontecia que a orientação era dada para o Banco Master. Então, existe um claro conflito de interesse. O modelo de comissionamento é nocivo. Para vocês terem uma ideia, Reino Unido, Austrália, Canadá, esse modelo ele é proibido. O assessor só pode ganhar uma taxa de administração fixa, o fee-based. Então, nos Estados Unidos, isso começou a mudar em 2010. Hoje, 90% dos assessores ganham uma taxa de administração fixa, independente do produto. Isso elimina o conflito de interesse. Então, muito cuidado o investidor quando ele é levado a fazer coisa que ele não sabe, o que não entende. Então, quando a gente fala de risco, a primeira coisa que a gente tem que falar não é sobre o produto, é quem está te orientando. Por isso que a orientação de vocês, que são planejadores financeiros, ela é isenta de conflito de interesse. Essa opinião tem que ser levada em consideração. Aquela opinião do gerente, aquela opinião do assessor, tem que ser colocada numa perspectiva diferente, porque tem conflito de interesse. Então, quando a gente fala de risco, a gente tem que começar do zero e olhar quem é que me orientou. Da mesma forma, quando ele te orienta em algumas outras mandraquices de mercado por aí, que a gente vê na televisão,
O brasileiro tem um viés de gostar de arriscar, então ele gasta muito dinheiro em bet, gasta muito dinheiro no jogo do tigrinho, ele acredita em falsas promessas de maneira muito fácil. Existe uma deficiência de educação financeira brutal no Brasil. Então ele é levado por uma falta de educação financeira a acreditar muito fácil em falsas promessas. Então o ganho fácil te leva a uma situação mais complicada. Não tem jogo fácil. Já é estranho, né, quando a oferta, a gente desconfia, né, quando a oferta é muito grande, até o santo desconfia, né? Não existe mágica em finanças e as pessoas insistem constantemente em quererem ganhar rápido, em querer fazer dinheiro fácil e acabam caindo não só nisso, mas também em outros casos, né, de pirâmides financeiras, de ganhos exorbitantes aí, que a gente sabe muito bem no mercado, né, Fernando? As pirâmides financeiras, elas são antigas, não é uma novidade. Esses golpes, eles mudam de nome, mas a estrutura é sempre a mesma. Então, assim, são antigas, eles se repetem, só mudam de nome. E o ser humano, ele tem um viés de querer realmente tirar aquela vantagem, de às vezes se achar até inocente de não estar tentando alguma coisa melhor, mas é a falta de educação financeira que faz ele entrar nesse tipo de armadilha. Então, a falsa promessa é a certeza do prejuízo. E por isso que nós, como educadores financeiros, né, então, a gente sempre que nós queremos levar. É uma escolha sua. Você quer ter estratégia ou você quer ir atrás da manada? É uma escolha. Estratégia é diferente de ir atrás da manada, ou seja, vou comprar aquilo que está todo mundo comprando porque vai subir. Mas vai subir por quê? Não, vai subir. Aí você entra na manada, você esquece a estratégia. É certeza que vai perder. E a gente tem visto ele todo dia, hoje em dia mesmo a gente vê toda hora. É a modinha, é a cripto X, é o stablecoin Y. Tem uma série de pegadinhas que faz o cara se sentir envergonhado quando perde. Né? Ele fala, putz, eu errei, eu assumi o risco, e aí ele fica quieto, não conta para ninguém. E por quê? Porque ele se sente corresponsável, sendo que, na verdade, grande parte da responsabilidade é de quem indicou aquilo que era errado. A gente, inclusive, como educadora financeira, a gente preza muito isso. A gente preza que as pessoas tenham um planejamento financeiro adequado, um planejamento de investimento adequado, que seja feita a árvore de alocação, que siga sempre naquele caminho projetado, né, de investimento, porque é a única forma que a gente tem de ter garantia, né, que não vai cair aí em falsas promessas. Inclusive, a gente quer deixar um link para vocês aqui na descrição do vídeo. Em breve a gente já vai criar o nosso QR Code também. Se vocês quiserem orientação de planejamento financeiro, de investimentos, na área de seguros também, porque não existe um planejamento financeiro sem a base do seguro de vida, eu e Regina estamos à disposição de vocês para isso. Clique no link, acesse, fala qual é a dúvida de vocês, o que vocês precisam, que a gente está aqui. O objetivo do nosso podcast é desmistificar as finanças e trazê-las acessíveis a vocês, para que todos possam ter uma vida financeira tranquila. Agora, Fernando, o que você indicaria, então, um passo a passo aí para as pessoas poderem seguir para terem um investimento seguro, assim? O que você considera aí 2, 3 ou 4 itens que sejam fundamentais de se verificar? Primeira coisa é você saber claramente aquilo que você quer no futuro. E não ficar com a falsa sensação de que eu quero o máximo, eu quero o melhor. Não, vamos ser razoáveis. O que eu quero ser quando eu tiver 55 anos? O que eu quero ter aos meus 60 anos? Deixe isso claro, mapeia isso, coloca um número. Porque a função do planejador vai ser trilhar esse caminho e ver como chegar lá. A única maneira de chegar lá é estratégia.
a recomendação profissional de planejadores como vocês. A única possibilidade de perpetuação de patrimônio é estratégia e resiliência na estratégia. Porque daí você fica livre dos modismos. Então, quando você fala de seguro, quando você fala de sucessão, quando você fala de planejamento tributário, são as maneiras de você criar condições claras e sólidas de atingir esse objetivo. Ou seja, primeira coisa, estabelecer metas. Segunda coisa, entender quais são os riscos nessa trajetória. E aí o seguro combina muito bem com isso. Perfeito. Terceira coisa, entender a diversificação, como ela é importante para chegar nesse objetivo. Diversificação significa renda fixa, renda variável, imóveis, dólar, seja o que for, mas quem vai conseguir entender essa diversificação em um momento ideal é o planejador financeiro, são vocês. Da mesma maneira que eu tenho uma dor de barriga, eu vou no médico. É isso. Esse médico me dá a receita e cabe a mim tomar o remédio. O mercado financeiro é igual. Se você tem uma dificuldade financeira, procure um profissional sério e isento e siga a receita dele. Não adianta buscar na internet, no Google, nos influenciadores. Não é por aí, né, Fernando? Esse amadorismo. Existe o conflito de interesse. Isso. Com certeza. E nós, como educadoras, queremos levar assim, o conhecimento, porque o conhecimento é o maior minimizador de risco que existe. A gente quer ensinar também para as pessoas que entrarem em contato com a gente. Vamos ensinar o beabá, aprender para que ela não caia em situações igual essa que a gente falou do Banco Master. Quanto mais você conhece, mais você está diminuindo aquele risco, né? O risco zero nunca vai existir. A gente sabe que não vai existir, mas você vai ter condições de minimizar o máximo possível. E com isso, vocês clicando, né? Colocando os dados ali no link, entrando em contato com a gente, nós estamos ali para ajudá-los no que precisar. E agora para 2026? Vamos conversar um pouquinho para 2026? Como é que seria, então, os nossos investimentos? As tendências, né? Apertem os cintos. Apertem os cintos. É o grande recado que eu dou para vocês. Apertem os cintos. Vai ser um ano eleitoral. Isso. Uma eleição que ninguém sabe nem quem é o candidato ainda. Uma eleição que tudo pode acontecer até as vésperas da eleição. Então, a cada pesquisa eleitoral, o mercado vai se movimentar. A gente tem a esperança de que alguma coisa pode acontecer de bom, mas pode acontecer de mal. Então, a gente está falando de uma reação do mercado que ela é binária. Vai ser muito bom ou muito ruim. E durante o percurso todo. Somando-se a isso, já temos uma situação desafiadora no Brasil por causa da questão eleitoral, porque o próximo presidente tem que tratar da questão fiscal, não tem jeito. Então, dependendo de quem for, de maneira firme ou não a questão fiscal. O futuro do Brasil depende disso. Só que, somando-se a isso, a gente tem uma situação externa que pode ser também volátil e desafiadora ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente vê hoje as bolsas americanas nas máximas históricas, todas elas pautadas nas empresas de tecnologia, alguns falam de bolha, alguns outros preocupados com o tamanho da dívida americana, o tamanho da dívida do Japão, da Europa, seja o que for. Existe um problema de dívida, existe um problema de crédito no mundo, que isso pode sim trazer alguma coisa mais complicada, e isso respinga no Brasil de qualquer forma. Ou seja, a única certeza que a gente tem é a incerteza. E não é ficar em cima do muro, não. Então, assim, seria muito leviano e burro da minha parte falar, olha, o câmbio tende a vir para R$5, o câmbio tende a vir para 4,7. Sim, existe um cenário que pode ser. Um cenário de que o juro americano cai, um cenário onde a gente vê aí um fluxo para emergentes que pode acontecer. Então, se tem uma probabilidade disso acontecer, existe. Fernanda, qual que é a probabilidade do câmbio cair de 5? Na minha opinião, uma probabilidade de 30% a 40%. Só que temos uma probabilidade do câmbio voltar para 6.
caso a questão fiscal piore definitivamente. Probabilidades, 20%. Então, o mercado financeiro, não adianta você cravar um número de acordo com o que você... São probabilidades. Né? A Bolsa, a mesma coisa, ela pode ir para 200 mil pontos, ela pode ir para 150, 120 mil pontos, questão de probabilidade, né? Questão de ficar em cima do muro, mas, assim, no nosso cenário base, hoje eu vejo que já tem muita coisa precificada de bom, e a gente está ainda com nuvens negras no horizonte. Como se livrar disso tudo? Estratégia. Vamos unir essas engrenagens do mercado à sua realidade, ao seu planejamento financeiro. Ou seja, eventualmente, se o câmbio cai, tenha uma estratégia de dolarizar. Compre. Se o câmbio sobe, diminua essa estratégia. Se o juro cair, tenha uma estratégia. Se a bolsa subir, tenha outra. Ou seja, temos que nos alimentar dessas variações de mercado para fazer com que a sua carteira seja beneficiada. Isso. Como é que você vai fazer isso? Vai fechar o olho e vai comprar aquilo que vem pela frente? Não. Você vai ter que falar com o seu planejador e falar, olha, nessa probabilidade de cenário, onde eu posso ganhar um pouco mais e, principalmente, onde eu posso me proteger. Isso. Agora, essa é uma equação que ela não é única, porque cada pessoa tem uma carteira diferente e tem uma perspectiva diferente. Então, aquilo que é bom para A pode não ser bom para B. Então, mais do que nunca, desculpa. Agora, Fernando. o nosso cenário, o que é? Bom, o juro pode cair, vai cair, a curva de juro pode cair, as NTNBs, que são os papéis indexados à inflação, tem ainda bastante gordura para queimar. Então, assim, são papéis bons da gente adquirir, aqueles aí de vencimento 2030 para frente. Algumas ações no mercado brasileiro ainda estão descontadas, ainda vale a pena colocar alguma coisa no bolso. Outras já são um pouco mais arriscadas. Então, assim, temos oportunidades em todas as classes de ativos. Tá? Por quê? Porque a gente vê algum tipo de gordura ainda em todos eles. Mas vamos ter volatilidade ao longo do ano e esses mesmos papéis e títulos vão oferecer para a gente oportunidades interessantes ao longo desse caminho para serem adquiridos. Tá? Agora, o recado que fica é volatilidade. Agora, a volatilidade pode servir para o bem ou para o mal. Mais do que nunca, a necessidade de um aconselhamento profissional vai ser fundamental neste momento, porque a gente ainda tem também a reforma tributária, né? Que vai taxar, né, os dividendos. Então, quer dizer, mais do que nunca, o momento é de aconselhamento com profissionais, né? Nós estamos aqui, você está aí também, né, através da Mount Capital, que é uma parceira sensacional, ética, isenta, né, que não tem conflito de interesses. Então, mais do que nunca, é o momento da gente procurar ajuda, né? De falar, é o momento do aconselhamento profissional. Eu vou dizer um pouco mais longe, é um momento excelente para fazer planejamento financeiro. Por quê? Porque o mercado brasileiro está oferecendo oportunidades maravilhosas. Quanto antes sentar com profissionais como vocês e fazer esse planejamento, melhor. Eu tenho 50 anos, eu estou velho para fazer isso. Não, não está. Eu tenho 70 anos, não está velho, porque você tem uma sucessão para cuidar. Eu tenho 25 anos, eu estou novo. Não, não está. Não existe idade. Isso. Não existe idade. E vou te dizer mais. Sucessão, uma coisa que vocês cuidam, quando ela é bem feita, evita que o patrimônio seja corroído de 20% a 30% na sucessão. Uma sucessão mal feita corrói até 30% do patrimônio familiar, ou mais. Isso. Então, é fundamental olhar esses pequenos detalhes. Então, a gente tem que olhar o passivo, tem que olhar o ativo, tem que olhar a parte tributária. Tudo faz parte de um grande projeto chamado acúmulo de capital.
E aí, a perpetuação disso depende de um pouco de paciência para sentar e colocar tudo isso no papel e, aos poucos, ir desmistificando e fazendo um planejamento bem feitinho. E tenho certeza que os nossos ouvintes não vão se arrepender. E quanto mais cedo, né, providenciar isso, maior garantia que você tem de preservação do seu patrimônio. O esforço é menor. Não podemos deixar assim, como diz, deixa a vida me levar, não. Vamos olhar de frente, encarar de frente. Assumir o controle. Né? Comandar ali as finanças, seus investimentos, porque é assim que a gente faz um bom planejamento, uma boa sucessão. É assim, Fernando? Perfeitamente, exatamente isso. E o que você traria assim, para a gente em termos de aconselhamento para 2026? Né? A gente já falou do risco, as perspectivas, um ano eleitoral. Além do ano eleitoral tem a Copa, Brasil para na Copa. Quer dizer, uma receita reforma tributária, previsão da Selic baixar a 12, eu não acredito. Eu fiz até uma aposta que eu acho que ela caia no máximo 14, a 12 Boletim Focus. Eu realmente não ponho fé, mas enfim. Qual o recado que você traria para a gente, assim, de aconselhamento para um 2026 mais suave, eu diria? Primeiro recado, mantenham boa parte da carteira líquida. Fundos de zero. Por quê? Porque é a reserva de oportunidade. Lembra que eu falei para vocês sobre volatilidade? A gente só aproveita a volatilidade se a gente tiver líquido, se a gente tiver dinheiro na mão. Como a Selic é alta, deixar o dinheiro em fundo de zero, você está se aproveitando de uma Selic alta e está com a reserva de oportunidade na mão. Por quê? Porque se vier uma crise, a gente vai comprar bolsa barato, a gente vai aplicar em renda fixa pré-fixada mais caro. Assim, e a crise que eu estou falando, talvez, seja uma crise aguda. Aguda. E se vier uma crise de fato de crédito, dos mercados externos, a gente está falando de uma crise mais aguda. Então, ter liquidez na mão, a gente não está deixando dinheiro na mesa, porque a gente vai estar com fundo de zero, então a gente está ganhando Selic que está alto. Eu, particularmente, acho, pelo menos 50% do patrimônio em produtos muito líquidos, para que a gente consiga pegar a oportunidade de longo prazo quando essa oportunidade vier. Quem gosta de ações, faz uma seleção bem criteriosa daquilo que já não está no preço. A gente viu a bolsa subir bastante agora, final do ano. Já tem muita coisa que não está com grandes upsides. Então, olhar com mais calma, aí alguns papéis mais vinculados a varejo, mais vinculados à construção civil, mais vinculados aí a mercado interno, porque talvez possa se beneficiar de uma Selic um pouco mais baixa. Papéis indexados à inflação, as NTNBs, ou inflação, IPCA, mais alguma coisa. A curva está muito alta ainda. Isso pode vir a fechar um pouco. Se o mercado melhora, a gente vai ganhar bastante com papéis indexados à inflação. Por quê? Quando a gente marca mercado e a gente compra agora um papel IPCA mais 7, se esse papel volta para IPCA mais 5, como era alguns anos atrás, o ganho é bastante substancial. Mas cuidado com os prazos. Vamos cuidar com prazo mais curto, o prazo aí 2030, no máximo, para a gente poder não machucar tanto nossa rentabilidade se tiver algum tipo de volatilidade mais forte. E aproveitar a volatilidade, fazer com que a volatilidade seja benéfica para a sua carteira. E não ficar refém do mercado parecido com um trem sem janela, onde você não consegue se beneficiar. Você vê a coisa balançar e não consegue se beneficiar. Precisa ter liquidez. Então, mantenha a liquidez da carteira, fundos de zero são muito bons, títulos públicos têm bastante liquidez, tesouro direto, bastante liquidez, e aproveitar. O mercado, se der alguma chance, seja mais corajoso na crise. E nos momentos de bonança, seja mais cuidadoso. Muito bem. Gostei demais dessa parte da liquidez.
Essa parte de liquidez, vocês têm que entender que são os investimentos que você pode resgatar a qualquer momento. Igual a gente tem uma reserva de emergência para imprevistos, né? Coisas que acontecem. E o Fernando também deu a dica da reserva da oportunidade. São investimentos líquidos que você pode resgatar a qualquer momento para quê? Aproveitar as melhores ofertas ali do momento. Se você tiver com dinheiro na mão, a oportunidade você pega. Está na hora e você pega. Vamos lembrar da pandemia, Isso, né? gostei demais dessa parte da tudo líquido. Eu já gosto bastante disso, né? E foi isso aí que você falou que eu gosto de fazer. A bolsa caiu 50% e a gente, com dinheiro no bolso, poderia se beneficiar muito. Isso. Então, é isso. Oportunidade. Oportunidade. Palavra liquidez e oportunidade. Não é isso? É isso aí. Isso aí. Excelente, Fernando. Olha, a gente agradece muito a sua participação aqui. De grande valia, de grande conhecimento, grande ensinamento. E a gente espera que vocês, né, o pessoal que está nos assistindo, tirem bom proveito, boas oportunidades até nos seus investimentos. E as portas aqui do podcast Pode Crescer Finanças estão abertas para você constantemente. Venha sempre, participe sempre. Você foi sensacional e cirúrgico. Eu também amei esse D0 liquidez, fundamental. Isso mesmo, foi ótimo. Estou à disposição, boa sorte para vocês. Espero que vocês tenham a mesma prosperidade aí no canal, como vocês já demonstraram na capacidade de vocês poderem aconselhar as pessoas de maneira bastante isenta e profissional. Parabéns a vocês. Que 2026 seja bastante próspero para todos. E vamos aproveitar aí as chacoalhadas de mercado, porque a gente tem saudade delas. São nesses momentos que a gente faz grandes negócios. Verdade. Isso aí. Eu falo investir, gente, é só não parar. Vamos aproveitar as oportunidades que tem. Muito obrigado, Fernando. Bastante enriquecedor o episódio de hoje. Fantástico. Muito obrigada. E vamos convidá-los outras vezes, né, Camila? Com certeza. Vamos sim. Estou à disposição. Vocês precisando, a gente bate um papo. Muito obrigada.